O Deus cristão, a história do cristianismo, passa pela história do Ocidente. E como tal, ela tem tantos elementos e reveses que seria impossível contar nestas poucas páginas. Então, aqui nos dedicamos a uma pequena parte, a construção na antiguidade do Deus cristão, em diálogo com o Deus hebraico e com a sua consolidação mediterrânica, e só isso é um desafio. Para que possamos entender a história do cristianismo, em primeiro lugar, precisamos separar as tradições e a maneira como essas tradições se organizam dentro das sociedades. O cristianismo, quando se forma, tem características do momento da sua construção, dialogando com o Oriente e a realidade hebraica. Mas quando o cristianismo se difunde para o que é conhecido como o mundo romano, ele está assumindo um novo conjunto de características. Dessa vez, conhece e conversa com intelectuais gregos com tradições romanas, germânicas, de Aksum, considerado o primeiro reino convertido ao cristianismo, ou da Armênia. O cristianismo não surge com seus dogmas definidos, nem politicamente forte. A princípio, ele é múltiplo e disperso. Porém, essa maleabilidade dogmática inicial permitiu que a difusão de seus princípios fosse mais intensa. Batismo de Constantino. Quando o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo, conversão essa atribuída a um milagre, e a partir dela, o cristianismo torna-se uma das principais religiões do império, entre os séculos 306 e 337 EC. Ele assume novas possibilidades e modalidades nas relações políticas dominantes no século IV. Suas formas, credos e hierarquias mudam. Assim será ao longo de toda a história. Se tentarmos imaginar que as práticas cristãs de hoje são o exato modelo de uma proposição feita na antiguidade, só existe uma possibilidade. Estamos falando de fé. Eu acredito e pronto, isso é uma verdade compartilhada em mim. Qualquer análise científica simplória não consegue manter esse argumento por mais de um minuto. Em termos científicos, os movimentos culturais e religiosos que caracterizam o cristianismo necessariamente são diferentes a cada momento e região. Logo, não nos cabe analisar todas as suas variações entre o século I e o século XXI, mas suas formas no século I. Se fizermos um breve retorno aos debates deste material, perceberemos que Jesus, dentro da dinâmica já explicada sobre estudos da religião, era o portador do poder mágico. Era ele quem era capaz de dialogar com a própria divindade, o Deus único. Era ele que tinha poderes curativos. Era ele que tinha uma força de divindade capaz de mobilizar os grupos locais a aderirem sua mensagem. Exemplo: a conversão de água em vinho na festa é considerada muitas vezes como o primeiro milagre em Caná. É um traço de poder mágico, um diferencial entre todos os demais. Outro exemplo, e neste caso de outra maturidade do poder mágico, é quando Lázaro, mesmo já estando morto há alguns dias, é ordenado por Jesus que se levante. Repare que isso é o auge do poder mágico, porque vencer a morte é considerado um dos elementos mais difíceis dentro da condição humana e um traço especial no sentido religioso. Jesus Cristo ressuscitando Lázaro. A discussão sobre quando começa a religião cristã, e não só a questão do poder mágico reconhecido, é importante. A religião cristã é constituída quando Jesus em vida organiza seus apóstolos e caminha pelas cidades. Será que ele já estaria organizando um novo modelo religioso que supera a ideia de uma simples prática mágica? Mas, como Salvador, termo adotado para um conjunto de religiões que trabalham com o papel de que, para além do poder mágico, o centro é a salvação eterna, que já tem um conjunto de sacerdotes, a atuação pode ser interpretada corretamente como mais estruturada e rompedora de tradições. A cada cidade onde a voz era ouvida, em cada articulação, nota-se que os passos foram dados. A noção de Messias, líder, é organizada e pensada em vida e corroborada posteriormente pela paixão. A noção de que o movimento cristão, não tendo sido compreendido, é perseguido e condenado, e o auge do poder mágico retoma seu lugar com a vitória sobre a morte. Funda a disseminação dos poderes junto aos seus seguidores. Esses poderes constituem um exemplo de estrutura e organização. Mas já é a forma final da religião? Claro que não. Ela será organizada de fato posteriormente,
pela disseminação da palavra e em linhas escritas pelos apóstolos de Jesus, apóstolos que atuam em regiões judaicas, apóstolos em regiões marginais. É a partir da conversão de um judeu helenizado, cidadão romano, que vemos um novo salto da religião. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, uma vez convertido, inicia a pregação aos gentios, grupos sem tradição ou vinculação com o mundo hebraico. A chegada ao Mediterrâneo e os diálogos com o mundo greco-romano mudam a mensagem, a adaptam, trazem traços da cultura helenística e permitem uma disseminação difusa da religião.